Primeiro tópico. Os cientistas deixam os céticos irritados. A vida é eterna, reencarnação é um fato, e no universo, existem outros mundos. Desde que o mundo é mundo, discutimos e tentamos descobrir o que existe além da morte. Desta vez a ciência quântica explica e comprova que existe vida, não física, após a morte de qualquer ser humano. Um livro intitulado O Biocentrismo. Como a vida e a consciência são as chaves para entender a natureza do universo, causou grande polêmica na internet, porque continha uma noção de que a vida não acaba quando o corpo morre e que pode durar para sempre. O autor desta publicação, o cientista Dr. Robert Lanza, eleito o terceiro mais importante cientista vivo pelo New York Times, não tem dúvidas de que isso é possível. Além do tempo e do espaço, Lanza é um especialista em medicina regenerativa e diretor científico da Advanced Cell Technology Company. No passado ficou conhecido por sua extensa pesquisa com células-tronco e também por várias experiências bem-sucedidas sobre clonagem de espécies animais ameaçadas de extinção. Mas não há muito tempo, o cientista se envolveu com física, mecânica quântica e astrofísica. Esta mistura explosiva deu à luz a nova teoria do biocentrismo que vem pregando desde então. O biocentrismo ensina que a vida e a consciência são fundamentais para o universo. É a consciência que cria o universo material e não o contrário. Lanza aponta para a estrutura do próprio universo e diz que as leis, forças e constantes variações do universo parecem ser afinadas para a vida, ou seja, a inteligência que existia antes importa muito. Ele também afirma que o espaço e o tempo não são objetos ou coisas, mas sim, ferramentas de nosso entendimento animal. Lanza diz que carregamos o espaço e o tempo em torno de nós como tartarugas, o que significa que, quando a casca sai, espaço e tempo não existem. A teoria sugere que a morte da consciência simplesmente não existe. Ele só existe como um pensamento porque as pessoas se identificam com seu corpo. Eles acreditam que o corpo vai morrer mais cedo ou mais tarde, pensando que a sua consciência vai desaparecer também. Se o corpo gera a consciência, então a consciência morre quando o corpo morre. Mas se o corpo recebe a consciência da mesma forma que uma caixa de TV a cabo recebe sinais de satélite, então é claro que a consciência não termina com a morte do veículo físico. Na verdade, a consciência existe fora das restrições de tempo e espaço. Ela é capaz de estar em qualquer lugar, no corpo humano e no exterior de si mesma. Em outras palavras, é não local, no mesmo sentido que os objetos quânticos são não local. Lanza também acredita que múltiplos universos podem existir simultaneamente. Em um universo o corpo pode estar morto e em outro continua a existir, absorvendo consciência que migraram para este universo. Isto significa que uma pessoa morta enquanto viaja através do mesmo túnel acaba não no inferno ou no céu, mas em um mundo semelhante a ele ou ela que foi habitado, mas desta vez vivo. E assim por diante, infinitamente, quase como um efeito cósmico vida após a morte. Não são apenas meros mortais que querem viver para sempre, mas também alguns cientistas de renome têm a mesma opinião de Lanza. São os físicos e astrofísicos que tendem a concordar com a existência de mundos paralelos e que sugerem a possibilidade de múltiplos universos. Multiverso é o conceito científico da teoria que eles defendem. Eles acreditam que não existem leis físicas que proibiriam a existência de mundos paralelos. O primeiro a falar sobre isto foi o escritor de ficção científica H. G. Wells em 1895 com o livro de Doreen Dual. Após 62 anos, essa ideia foi desenvolvida pelo Dr. Hugh Everett, em sua tese de pós-graduação na Universidade de Princeton. Basicamente postula que, em determinado momento, o universo se divide em inúmeros casos semelhantes e no momento seguinte, esses universos recém-nascidos dividem-se de forma semelhante. Então em alguns desses mundos que podemos estar presentes, lendo este artigo em um universo e assistir TV em outro. Na década de 1980, Andrei Linde, cientista do Instituto de Física da Lebedev, desenvolveu a teoria de múltiplos universos. Agora como professor da Universidade de Stanford, Linde explicou
O espaço consiste em muitas esferas de insuflar que dão origem a esferas semelhantes, e aqueles, por sua vez, produzem esferas em números ainda maiores e assim por diante até o infinito. No universo eles são separados. Eles não estão cientes da existência do outro, mas eles representam partes de um mesmo universo físico. Segundo tópico. Poderia o fenômeno déjà vu ter conexão com universos paralelos? A maioria de nós já viveu a experiência do déjà vu. A sensação estranha de ter tido uma experiência onde o tempo parece se mover em câmera lenta e em que acabamos sempre pensando: já vivi este momento antes. Por décadas, pesquisadores em diferentes áreas do conhecimento e da ciência têm tentado encontrar uma explicação racional para esse fenômeno. No entanto, ninguém ainda foi capaz de entender como podemos viver esta experiência de déjà vu, pelo menos até agora. Os fenômenos de déjà vu acontecem ocasionalmente e não existem padrões claros que podem nos dar pistas sobre sua origem. Entre 60% e 80% das pessoas que viveram todo o mundo. É quase sempre experiência transitória e ocorre aleatoriamente. Muitos pesquisadores têm proposto que este fenômeno resulta de uma memória relacionada e acham que os centros de memória do cérebro são responsáveis por esse fenômeno da experiência déjà vu. Outras pessoas associam o fenômeno com a profecia ou vidência, com memórias de vidas passadas, e ainda outros se referem a ele como um sinal místico. Outros, ainda, associam esse fenômeno com a existência de universos paralelos. Tal é o caso do Dr. Michio Kaku, um futurólogo americano, um físico teórico e escritor de ciência, que acredita que universos paralelos podem explicar o fenômeno misterioso e estados da física quântica podem realmente fornecer os detalhes necessários para sugerir que o déjà vu pode ser provocado pela sua capacidade de alternar entre diferentes universos. A ideia de que existem outros universos, teoria do multiverso, tem sido apoiada por vários cientistas, incluindo o professor Steve Weinberg, um físico teórico e ganhador do Prêmio Nobel. De acordo com o professor Weinberg, eles podem coexistir na mesma sala com a gente um número infinito de realidades paralelas. Embora esses mundos sejam muito semelhantes, cada um tem uma energia diferente. E porque cada mundo é composto de trilhões de átomos, isto significa que a diferença de energia pode ser bastante grande. Uma vez que a frequência destas ondas é proporcional à sua energia, lei de Planck, isto significa que cada ondas do mundo vibram a frequências diferentes e não podem interagir. Isso significa que seria muito provável que no exato momento em que você experimentar um fenômeno de déjà vu, estaria vibrando, em uníssono, com outros cosmos em um universo paralelo. Terceiro tópico. Podemos estar vivendo em teia de linhas do tempo alternativas. Mesmo entre os estudiosos da física quântica, a interpretação dos múltiplos mundos, ou, como também é conhecida, teoria dos universos paralelos, tem poucos defensores. 18% dos participantes de uma enquete recente feita pela Universidade de Viena, Áustria. Contudo, ela não deixou de intrigar centenas de pesquisadores desde sua publicação, em 1957. De acordo com os princípios da mecânica quântica, a matéria em nível molecular se comporta de maneira curiosa, pelo menos em comparação com os modelos da física clássica. Não é possível ter certeza sobre a posição de uma partícula no espaço, e o mero ato de observá-la interfere em seu comportamento. Nessa escala, o universo é imprevisível. Veja a experiência da fenda dupla, postada aqui no Vida Galáctica. Na década de 1950, o estudante de física Hugh Everett III entrou em contato com a mecânica quântica, lendo a respeito de cientistas como Niels Bohr, Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger. Anos mais tarde, publicou sua tese de doutorado, Quantum Mechanics by the Method of the Universal Wave Function, mecânica quântica pelo método da função de onda universal, na qual defendeu, basicamente, que os princípios da mecânica quântica não afetam a matéria apenas em nível molecular, mas em escala macroscópica também. Para ele, não se podia separar essas duas realidades, já que um universo ordenado não poderia conter elementos indeterminados.
O postulado de Everett. De acordo com os princípios da mecânica quântica, o ato de observar um objeto quântico faz com que ele deixe o estado de incerteza e passe a existir em um único ponto, como ocorre no famoso caso do gato de Schrödinger. Everett defendia que isso ocorria em nível macro e, ainda, que a observação não fazia com que as outras possibilidades deixassem de existir. Elas ocorreriam, mas em realidades alternativas. O universo, nesse caso, seria composto por intermináveis linhas do tempo em que todas as possibilidades ocorreriam de alguma maneira, contanto que não contrariassem as leis da física. Como estaríamos isolados em uma dessas linhas, teríamos a impressão de que apenas ela existe. Objeções. A interpretação de Everett não foi bem recebida por seus colegas, e nem pelo público em geral, e ele acabou largando a pesquisa em física e se tornando consultor. Uma das principais objeções é a de que viola o princípio da conservação da energia, de onde viria a energia necessária para que os infinitos mundos existissem. Além disso, seus parâmetros foram considerados muito vagos, e a teoria daria margem a conclusões absurdas. A cada vez em que você faz uma aposta, pelo menos uma versão sua vai ganhar, por exemplo. Outros questionamentos são: o surgimento de novas linhas inclui mudanças intelectuais e emocionais. Existe uma linha em que Richard Dawkins é religioso e o Papa é ateu? Existe uma linha em que o técnico do Corinthians é torcedor fanático do Palmeiras? O principal problema é que a interpretação de Everett não pode, a princípio, ser testada, uma vez que as diversas realidades estariam isoladas umas das outras.